Bom dia, amigos. É uma alegria estar aqui novamente para estarmos juntos compartilhando da palavra de Deus. Amém? Então, hoje vamos ler uma passagem da Bíblia que está no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 15. Gênesis 15 do 1, vamos ler ali até o 6. Depois mais um outro pedaço mais à frente ali. Diz assim então: Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Que me haverás de dar se continuo sem filho? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olhe para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. E creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? Então vamos entender o cenário aqui. Abraão estava preocupado que não tinha descendentes, não tinha filho. E fala ali para Deus que o seu herdeiro ia ser um servo nascido na sua casa. E daí Deus faz uma promessa a Abraão. Diz para ele que a sua posteridade ia ser como as estrelas do céu. Que se ele pudesse contar as estrelas, ele saberia de quantas pessoas seria a sua posteridade. Então ele fez uma promessa de filhos dele mesmo, saídos do próprio Abraão. Só que depois o tempo foi passando, né? O tempo foi passando e nada de Abraão e Sara ter filhos. Então Abraão e Sara foram assim, como é que eu posso dizer a palavra? Não sei se a palavra certa é desanimando, mas com o tempo passando, a idade deles foi avançando, e eles foram desanimando e começaram a achar que, por eles já estarem assim com bastante idade, que já também fisicamente não teria como ela engravidar, não teria como mais eles terem filhos. E acho que foram ficando até meio tristes. Daí a gente vai ler aqui na sequência, no mesmo capítulo 15 de Gênesis, no 16, acontece uma situação. Abraão tinha Saraí, que era sua esposa, e Saraí tinha uma serva que se chamava Agar. Então diz assim, Gênesis capítulo 16, versículo 1. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, como nós estávamos comentando, né? Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Saraí a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Saraí. Então aqui a gente vê que Saraí ela fez um plano na sua cabeça de dar Agar, de oferecer Agar como esposa para Abraão ter uma relação com ela e ter filhos, para que eles pudessem ter filhos. Então aqui o que a gente pode dizer? Que Saraí, estando assim, não acreditando mais, né, que Deus pudesse dar filho para eles, teve um plano. Fez um plano B na sua cabeça e ofereceu a sua serva para Abraão, e Abraão, né, conforme diz aqui, consentiu com essa ideia de Saraí. E no 3 diz: Então Saraí, mulher de Abraão, tomou Agar, que era a serva egípcia, né, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Amém? E depois ali que vendo ela que havia concebido, a Agar,
foi essa senhora desprezada por ela. E depois ainda diz mais que a Agar, vendo que deu filhos a Abraão, desprezou a Sara, né? Que ficou achando, viu, através de mim tu recebeu filhos, né? Então deve ter sido uma situação bem constrangedora para Sarai, né? Porque ela teve esse plano, né? Que foi contra a vontade de Deus, né? Deus tinha um plano e Deus tinha um propósito de dar filhos para Abraão e Sarai, sem nenhuma ajuda externa, sem nenhuma ajuda do homem. Deus não precisava da ajuda de Sarai, não precisava. Deus no tempo dele, né? Por isso a gente já falou em outras mensagens aqui, que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, e Deus faz as coisas da nossa vida da forma como Ele quer fazer. Então, para esse Deus tão poderoso, nós não precisamos dar nenhuma ajuda, nenhuma sugestão. Mas o ser humano é assim, quando ele acha que alguma coisa não vai sair bem como ele quer, primeiramente o ser humano, nós gostamos de que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. Quando Deus faz uma promessa pra gente, a gente já começa na nossa cabeça a tentar entender o tempo que aquilo vai acontecer, a gente já começa a engendrar no nosso pensamento como aquilo deve acontecer, como deve ser o melhor, como deve ser a melhor forma para que aquilo aconteça. A gente já faz um plano e a gente que muitas vezes quer que Deus se adeque ao nosso plano, como se nós soubéssemos o que é melhor para nós, como se nós soubéssemos qual é o tempo certo para que o plano de Deus se realize. Mas nós não sabemos qual é o tempo certo. Se você quer experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, você tem que permitir com que Deus trabalhe e saiba esperar o tempo dele, das coisas acontecerem. Porque se você determinar um tempo na sua mente, no seu coração, e não se realizar nesse determinado tempo, você vai acabar se abatendo, né? A palavra de Deus diz que a esperança adiada abate o coração e você vai ficar abatido. Mas abatido porque não conhece a Deus, porque não sabe como Deus faz as coisas. O tempo de fazer as coisas da nossa vida é dele, vem dele. Ele sabe o que é melhor para nós e o tempo em que nós vamos estar preparados para receber aquela bênção. Então, na verdade, Deus não prepara uma bênção para nós. Ele já tem todas as bênçãos, todas as provisões para as nossas necessidades. Todo o plano dele para a nossa vida já está traçado. Então, ele não prepara uma bênção para nós. Ele nos prepara para receber essa bênção. Ele nos prepara para que, ao tempo da sua resposta, nós estejamos preparados para receber e administrar aquele novo que o Senhor nos traz. Então essa situação em que de tristeza, de Sarai, de desânimo, de falta de fé, atrapalhou o plano de Deus na vida deles. A gente vai depois lendo na palavra, na sequência, a gente vai ver que depois Deus dá um filho. Deus cumpre a promessa. Deus não falha nas suas promessas. Deus não mente. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. E depois a gente vai ver que Abraão e Sara têm um filho. Daí o nome dele se torna Abraão e Sarai se torna Sara. E Deus dá a eles um filho deles. Deus cumpre a sua palavra depois, sem a ajuda deles. Mas antes eles pecaram, porque tentaram, não interferiram no plano de Deus. Ela interferiu nessa ideia que ela teve de dar Agar para Abraão. Ela interferiu no plano de Deus. Tentou fazer por ela. Duvidou de que Deus era poderoso o suficiente para, independente da idade, de como estava o corpo físico deles, de darem uma descendência vinda deles mesmo. E daí ela acabou fazendo o plano dela. E esse plano dela não foi bom. E a palavra de Deus diz que desses dois filhos, o de Sara
o de Sarai e de Agar, saíram dois povos que brigam até hoje, que é o povo árabe e o povo israelense, que até hoje não se dão. Um filho da livre, que é Sara, e outro filho da escrava. E a promessa é para o filho da livre. Então, queridos, eu não vou entrar bem nessa parte agora, porque isso daí é palavra, né, por uma outra mensagem. Mas eu quero que você guarde no seu coração esse ensinamento, especificamente para a gente não se alongar demais. Não tente ajudar a Deus no seu propósito. Apenas siga sendo fiel e obedeça a Deus e confie que aquilo que Ele prometeu para ti, Ele vai fazer no tempo dele, sem precisar da sua ajuda. Confie em Deus de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E também não tente dar uma ajudinha para Deus, porque Ele não precisa da sua ajuda. Ele precisa que você seja fiel a Ele, assim como Ele é fiel a ti, e creia que Ele é poderoso para fazer na tua vida, para cumprir na tua vida aquilo que Ele te prometeu. Ele é digno de confiança. Olha para trás e vê tudo de bom que Deus já fez na tua vida. Que Deus sempre te deu livramento, Deus sempre te deu escape, sempre esteve contigo. Ele é digno da tua confiança, Ele é digno da nossa confiança. Confie em Deus e espere o tempo dEle e veja a mão dEle prevalecer sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Medita nessa palavra. Espera no Senhor, porque o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Ora, espera com paciência. Agradece a Deus pela resposta da oração, com olhos espirituais, pela fé. Creia que você já recebeu e possa experimentar a resposta de Deus na sua vida, no tempo dele, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida e até a próxima mensagem, se assim Deus permitir.